Mas, é claro, Scotus ainda tem de produzir um conceito unívoco de Deus. A mensagem positiva da segunda tese está contida no seu quarto argumento e aproxima Scotus de seu objetivo. Ele cita com aprovação a seguinte paráfrase de uma posição inspirada pelo monológio de Santo Anselmo. Excluídas as relações, em todas as outras coisas, deve-se atribuir a Deus tudo que é sem qualificação, melhor ser isto do que não ser isto, assim como tudo que não for semelhante a isso deve ser dele negado. Essa passagem alude a 3 teses distintas. A primeira é que nenhuma propriedade relacional especifica ou revela a essência de uma coisa. Ao contar a você que Rock é mais baixo ou mais esperto do que o que está à esquerda de Bullwinkle, não digo a você o que Rock é. Veremos em breve como Scotus explora essa tese. A segunda tese pode ser expressa mais facilmente se seguirmos Scotus na distinção de uma classe de perfeições chamadas de perfeições não qualificadas. Uma perfeição, por exemplo, a afiação em um machado é uma propriedade que ajuda uma coisa a desempenhar bem sua função. Mas algumas perfeições são limitadas ou qualificadas. O fio pode ser uma perfeição somente de coisas feitas dos tipos certos de matéria, e o fio não é uma perfeição de toda coisa material feita de matéria que suporta a afiação. Ninguém aprecia um depressor de língua afiado. A habilidade de escapulir rapidamente pelo chão é uma perfeição das baratas, mas não dos golfinhos. No entanto, os golfinhos possuem a mesma perfeição, a habilidade de evitar predadores, que as baratas também possuem. Evitar predadores é uma perfeição que é realizável multiplamente, envolvendo pernas e carapaças em algumas espécies, barbatanas e sonares em outras. Por tudo isso, evitar predadores carrega na própria descrição uma implicação de vulnerabilidade. Em nome de Scotus, sugiro que uma perfeição não qualificada é uma perfeição realizável multiplamente que não tem limitação intrínseca e em si mesma não confere uma limitação intrínseca ao seu possuidor. Podemos agora declarar a segunda tese. Deus possui todas as perfeições não qualificadas. A terceira tese segue-se firmemente apoiada nos pés da segunda. Deus não possui nada que não seja uma perfeição não qualificada. Para Scotus, é importante que perfeições não qualificadas sejam realizáveis multiplamente, pois ele torce epistemologicamente o ensinamento de Anselmo da seguinte maneira. Temos conceitos de algumas das perfeições não qualificadas, porque primeiro as encontramos nas criaturas. Os exemplos de Scotus são a sabedoria, o intelecto e a vontade. Embora as criaturas realizem essas perfeições apenas em um grau modesto, as perfeições não qualificadas, diferentemente de se evitar um predador, não impõem qualquer limitação intrínseca a seus possuidores. Consideramos então as definições formais de qualquer perfeição não qualificada, aquelas características que são essenciais para qualquer coisa ser sábia, por exemplo, e atribuímos a mesma perfeição a Deus. Nesse processo, contudo, supomos que a perfeição é realizada em Deus ao ponto máximo. Scotus pensa que esse tipo de manipulação conceitual faz parte de nosso repertório cognitivo natural. Ele cita como exemplo nossa habilidade de combinar nossos conceitos de bondade, maximidade e ato para chegar ao conceito de algo que é o bem sumamente atualizado. Por meio desse exercício, ele insiste, estamos operando com conceitos que são unívocos entre as criaturas e Deus. A realizabilidade múltipla subjaz à univocidade. O fato de que a evitação do predador pode ser realizada de tantas maneiras diferentes nos animais, ao passo que nosso conceito de se evitar o predador permanece fixo entre as espécies, torna ainda mais plausível acreditar que a sabedoria pode ser realizada em entes vastamente diferentes.
alguns naturais, outros sobrenaturais, mesmo que nosso conceito de sabedoria esteja baseado exclusivamente na experiência dos exemplos naturais. A segunda tese de Santo Anselmo, complementada pela explicação escotista de síntese conceitual, nos permite construir, de uma base natural, um conceito de Deus como um ente que tem todas as perfeições não qualificadas, cada perfeição realizada em seu grau máximo. Quando concebemos Deus dessa maneira, concebemos Deus não como simplesmente sábio, mas como onisciente, não como simplesmente poderoso, mas como onipotente, não simplesmente como bom, mas como impecável, e assim por diante. Este exercício nos dá o conceito mais perfeito que temos de Deus em termos de conteúdo descritivo. Contudo, isso tem um preço, porque o conceito é construído a partir de conceitos de indefinidamente muitas perfeições não qualificadas. Sua própria complexidade não se adequa à simplicidade de Deus. Conforme indicado por Scotus, estamos pensando em termos de como que atributos ligados a um sujeito. Há ainda um conceito mais perfeito e mais simples que podemos ter de Deus, um conceito menos abertamente descritivo, mas mais poderoso teoricamente. Este é o conceito de Deus como ser infinito. Proponho que este é o conceito quantitativo procurado por Scotus. Se for, suas credenciais precisam ser estabelecidas. O conceito tem de ser simples e positivo. Ele tem de ter precedência explicativa sobre outros conceitos naturais de Deus. E em um sentido a ser definido, ele tem de ser mais perspicaz do que outros conceitos naturais de Deus. Em primeiro lugar, lembremos que Scotus busca um conceito simples e positivo de Deus. Que razão temos para pensar que o conceito de um ser infinito é simples ou positivo? Poder-se-ia alegar que o conceito de infinidade é negativo e não positivo, na medida em que a palavra infinito é formada pela prefixação da partícula negativa in, a palavra finito. Os filósofos medievais teriam pressa em nos assegurar que a etimologia é um pobre guia para a distinção negativo-positivo, pois essa distinção é basicamente metafísica e não linguística. Explanar as pressuposições de valor por trás da distinção é uma tarefa que vai muito além do escopo deste ensaio. Uma analogia, porém, pode ajudar. A etimologia de incorruptível é negativa, mas ao menos desde a época de Agostinho, que a incorruptibilidade era considerada como um atributo positivo, ao passo que a corruptibilidade era considerada como sua contraparte negativa. Em todo caso, Scotus não se preocupa em defender que o conceito de infinidade é um conceito positivo. Já vimos as razões para atribuir a Scotus a tese de que todo conceito simples tem de ser positivo. Scotus deveria crer ser suficiente, então, defender que o conceito de ser infinito é simples. O fato de o conceito ser positivo decorreria como um corolário lógico. Essa é exatamente a estratégia que ele adota. O conceito de ser infinito é mais simples que o conceito de ser bom, de ser verdadeiro ou outros semelhantes, pois infinito não é como que atributo ou propriedade do ser ou daquilo de que é predicado. Exprime, ao contrário, o modo intrínseco desta entidade, de tal maneira que, quando digo ser infinito, não tenho um conceito, por assim dizer, composto acidentalmente do sujeito e de seu atributo, mas um conceito próprio do sujeito num determinado grau de perfeição, a saber, a infinidade. É como no caso da brancura intensa, que não expressa um conceito composto acidentalmente, como, por exemplo, brancura visível. Ao contrário, a intensidade exprime um grau intrínseco da própria brancura. Isso tudo parece claro. A brancura visível supostamente está para a brancura intensa, assim como o ser bom está para o ser infinito. Em cada par, supõe-se que o primeiro membro é metafisicamente complexo, enquanto o segundo não. Scotus nos diz que a infinidade não é uma propriedade, sequer uma como que propriedade de um ser infinito, mas antes um modo intrínseco desse ser, assim como a intensidade é supostamente um modo intrínseco e não uma propriedade da brancura. Vejamos se a manobra de Scotus é algo mais que fumaça e espelhos. Parece correto dizer que ser visível para a brancura visível é uma coisa, mas ser branco é outra.
O que torna alguma coisa visível não a torna, por isso, branca, a menos que todas as coisas visíveis sejam de fato brancas. Scotus quer dizer, diferentemente disso, que, para a brancura intensa, não é uma coisa ser branca e outra ser intensa. Scotus pode pensar que a brancura intensa de X é a maneira de ser branco de X, e que uma maneira de ser não é uma propriedade de X. Na medida em que brancura intensa parece equivaler a branco que é intenso, e esta última expressão sugere uma substância que tem um atributo, poderia ser melhor, em nome de Scotus, conceber o conceito de ser intensamente branco. É menos tentador pensar que o conceito de ser intensamente branco pode ser analisado em um conceito de uma substância que tem um atributo. Se for assim, então uma maneira de ser é representada de maneira mais adequada por um advérbio do que por um adjetivo. Suponha-se que tentemos aplicar essa técnica ao conceito de ser infinito. Chegamos ao conceito de ser ou de existir infinitamente. Este conceito parece resistir à análise no mesmo grau que o conceito de ser intensamente branco. Mas note-se que, mesmo se a técnica adquire alguma plausibilidade para a alegação de Scotus, ela o faz convertendo as frases ostensivamente substantivas de Scotus, brancura intensa e ser infinito, em frases interpretadas mais naturalmente como termos que designam algum tipo de entidade abstrata, uma maneira de ser. A conversão pode ser suficientemente inofensiva. A distinção entre um conceito de uma maneira de ser e um conceito de algo que exemplifica essa maneira de ser é sutil, discriminável talvez somente por filósofos tão sutis quanto o próprio doutor sutil. Se o conceito de Deus como ser infinito é um conceito cuididativo, então ele tem de explicar porque outros conceitos naturais corretos de Deus são corretos. Pense-se particularmente no riquíssimo conceito descritivo gerado pela segunda tese de Santo Anselmo. Scotus pode defender de maneira bastante adequada que o conceito de Deus, como ser ilimitado, explica de qualquer maneira por que cada um e todo elemento desse conceito descritivo é correta e essencialmente atribuído a Deus. O fato de Deus existir infinitamente, por exemplo, explica por que Deus é onisciente. Se a algum ente falta a onisciência, então não importa quão impressionantes possam ser suas outras credenciais, ele não existe infinitamente. É importante notar aqui que a relação entre ser infinito e ser onisciente é assimétrica. A infinidade explica a onisciência, mas não vice-versa. Pode bem ser que a existência infinita e a onisciência sejam necessariamente coextensivas, isto é, que somente um ser infinito possa ser onisciente e somente um ser onisciente possa ser infinito. Ainda assim, Scotus é livre para sustentar que a onisciência de Deus está fundamentada no fato de Deus ser infinito e que não se trata do contrário, a saber, do fato de Deus ser infinito ter fundamentos em Deus ser onisciente. Quanto a isso, podemos observar o seguinte: há diferentes respostas às diferentes questões. O que torna Deus onisciente e o que torna Deus infinito? Deus é onisciente, poderíamos dizer, porque a onisciência é uma implicação da infinidade de Deus. Quando nos deparamos com a questão acerca de o que faz com que Deus seja infinito, deveríamos sentir o mesmo tipo de demasiado desconforto para uma só questão que sentimos quando somos perguntados sobre o que faz com que um triângulo tenha 3 ângulos. A explicação tem de terminar em algum ponto. Para Scotus, no caso do conhecimento natural de Deus, a explicação para e começa com o ser infinito.
Em virtude de sua precedência explicativa, o conceito quididativo de uma coisa deveria dar os meios não apenas para explicar as propriedades essenciais da coisa, mas também para mostrar como outros conceitos quididativos putativos são defectivos do ponto de vista de uma explicação. Assim, Scotus considera o caso hipotético de alguém que afirma que o sumo bem ou o ser altíssimo é um conceito quididativo de Deus. Esses conceitos de Deus não são falsos. Trata-se antes de que não são tão perspícuos quanto o conceito de ser infinito. Scotus identifica o termo sumo altíssimo como o culpado. O termo pode ser entendido ou comparativamente ou absolutamente. Para ele, a distinção parece funcionar da seguinte maneira. Considerado comparativamente, o termo o sumo bem, por exemplo, é um termo implicitamente relacional, cujo significado é algo como bem que é melhor do que todos os outros bens existentes. Dessa forma, não passa incólume pela primeira tese de Santo Anselmo. Nenhuma propriedade relacional pode desvelar a essência de uma coisa. Embora Scotus não trabalhe o ponto, um problema com o sumo bem, interpretado comparativamente, é que em um mundo composto inteiramente de mangues e moscas, o manto do sumo bem cairia ou sobre a espécie mosca ou sobre algum membro individual dessa espécie. Entendido absolutamente, o sumo bem estabelece um padrão mais elevado, algo como o bem que é melhor do que todos os outros bens possíveis. Não há dúvida de que somente Deus pode pagar essa conta. Mesmo assim, Scotus indica que o sumo bem e seu confrade, o ser altíssimo, não implicam que um ser que satisfaça ambas as descrições seja ilimitado em bondade e em ser como o ser infinito estabelece. A questão do estudante cândido pressupõe corretamente uma mente humana finita, cujo estoque de conceitos pode apenas ser lentamente recolhido a partir do mundo natural. A questão também pressupõe a tese escotista de que Deus é um ser infinito, embora o professor Eugênio possa ser perdoado por alimentar suspeitas de que o estudante não tem nada de tão sofisticado em mente quanto a noção escotista de ser infinito como o conceito quididativo de Deus. O ponto crucial da questão do estudante é: como é possível para uma mente finita mensurar o ser infinito? É claro que, em um sentido, ela não consegue fazer isso. Scotus concede-nos ser impossível ter conhecimento compreensivo de Deus. O conhecimento compreensível não é necessário, porém, para saber que Deus é um ser infinito, pode-se saber que a Ásia é o maior continente sem com isso compreender toda a Ásia, ou pode-se saber que há um número infinito de números sem compreender a todos eles. De fato, se a mente de uma pessoa é finita, não importa quantos números compreenda, haverá infinitamente muitos outros que essa pessoa não compreenderá. O diagnóstico de Scotus da preocupação do estudante, então, é que o estudante confunde saber que com compreender que, pensando que o primeiro implica o segundo.